A paz do Senhor Jesus, tudo bem, meu povo? Vim aqui rapidinho, compartilhar uma palavra com vocês, que se encontra em Mateus capítulo 14, versículo 13. Vai nos narrar acerca de Jesus indo para um lugar deserto para falar com o Pai. Quando uma multidão segue e indo para o deserto juntamente com Jesus, Jesus se dispõe a pregar a palavra para 5.000 pessoas. Mas a Bíblia vai nos dizer que chega uma fase nesse dia em que os discípulos indagam Jesus, dizendo: Jesus, despeça a multidão, porque estamos sobre um lugar deserto, não há recursos, não há alimento e o povo está com fome. A Bíblia vai nos dizer então que Jesus olha para os seus discípulos e diz a seguinte coisa: peça para que a multidão se juntem em grupo e todos se assentem. A Bíblia vai dizer que então os discípulos vão e organizam a multidão. A Bíblia vai dizer que enquanto todos estão em grupos, eles se assentam e aguardam. E é nesse exato momento que eu parei e refleti, porque é muito difícil. Se você for olhar na nossa vida, na nossa correria do dia a dia, casa, filhos, compromissos, ministério, é muito difícil nós pararmos muitas das vezes para refletirmos e aguardarmos aquilo que o Senhor vem falando conosco. Existem momentos na nossa vida que o tempo de espera machuca, que o tempo de espera nos inquieta, porque mesmo que estamos debaixo de uma palavra que foi liberada por Deus, o tempo de espera nos traz ansiedade de querer viver e resolver as coisas do nosso jeito. Mas é nesse exato momento em que Deus pede para que nós estejamos calmos e aguardem e que possamos esperar naquilo que Ele está fazendo. A Bíblia vai dizer então que todos se assentam, os discípulos estão próximos, olham para Jesus, talvez esperando que algo acontecesse. Quando então Jesus olha para os seus discípulos e diz: o que é que vocês têm no meio da multidão? Só que a Bíblia vai nos narrar que uma multidão está sobre um deserto sem recurso. Mas dentre a multidão existia uma pessoa. E essa pessoa foi ouvir Jesus falar no deserto. E mesmo estando no tempo de espera, mesmo estando assentado, aguardando o que Jesus iria fazer, estava com um cesto, com 5 pães e 2 peixinhos. E é exatamente nesse momento então que os discípulos respondem a Jesus: sim, estamos aqui em muitos, 5.000 pessoas, e dentre elas tem uma pessoa que trouxe em seu cestinho 5 pães e 2 peixinhos apenas. A Bíblia vai dizer então que Jesus pede para que os discípulos peguem esse cestinho e leve para ele. Então quando os discípulos entregam o cesto para Jesus, a Bíblia vai nos narrar que a primeira coisa que Jesus faz é erguer os cestos aos céus e fazer uma oração. Eu creio que nesse exato momento em que Jesus pega o cesto em suas mãos, eu creio no coração dos discípulos, como também no coração daquela multidão, estavam indagando o que Jesus irá fazer apenas com um cesto, com 5 pães e 2 peixinhos, porque na visão humana não é o suficiente para alimentar 5.000 pessoas. O que os discípulos não sabiam é que na visão humana aquilo que era impossível nas mãos de Jesus era a providência do céu. A Bíblia vai dizer então que Jesus leva os peixinhos e os pães dentro daquele cesto ao alto e faz uma oração. E essa oração é o que mexe mais comigo, porque quando Jesus ergue o cesto, Ele não pede para que o seu Pai multiplique os pães, Ele não pede um milagre para o seu Pai, Ele não clama sobre um milagre, uma providência. Ele ergue o pouco que Ele tem em suas mãos e lança a seguinte palavra para o seu Pai: Pai, graças eu te dou. Você tem noção do peso dessa palavra? Jesus está dizendo: eu poderia pedir muitas coisas, mas eu prefiro agradecer. Porque mesmo que aos olhos humanos seja pouco, nas minhas mãos é o suficiente para multiplicar para essas pessoas. Muitas das vezes a gente consegue enxergar a gratidão numa porta aberta, numa chave que chega sobre as nossas mãos, num papel que nós assinamos. Difícil mesmo é ser grato no deserto. Pense nisso.